Olá pessoal, eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente do curso de Química na Universidade Estadual do Ceará e vou estar apresentando hoje uma aula para vocês sobre meiose e mitose para turmas do 9º ano. Primeiro, o que é o ciclo celular? O ciclo celular é o período que demora para terminar a divisão da célula. Células diferentes demoram ciclos diferentes para concluir a reprodução celular. Algumas iniciam a divisão logo após terminar a mitose, outras permanecem mais tempo em intérfase. E o que são os cromossomos? Os cromossomos são filamentos formados por DNAs e proteínas. Quando eles se duplicam, surgem as cromátides irmãs geneticamente idênticas. Temos aqui um quadro com as principais diferenças entre mitose e meiose. A mitose ela objetiva a multiplicação celular, como reposição de células, cicatrização, crescimento e a proliferação de um câncer. Já a meiose ela objetiva a produção de células sexuais, como os gametas dos animais, dos seres humanos, e esporos nos vegetais. O resultado na mitose são 2 células idênticas geneticamente à mãe. Já a meiose são 4 células com metade da carga genética da mãe. A mitose ela produz células clones. E a meiose, ela garante a variabilidade genética, como vocês podem estar visualizando aqui nas duas imagens. A mitose, as células filhas terão a mesma carga genética da célula mãe. E a meiose, as células filhas terão a metade da carga genética da mãe. São quaisquer células responsáveis pela formação de tecidos ou organismos multicelulares. Isso, no caso, é a definição de diploides. E as células germinativas são haploides e são células encontradas nos espermatozoides e nos óvulos, contendo um conjunto de cromossomos N. Agora vamos dar início às fases da mitose. Fases da mitose. A divisão celular acontece sem interrupções, ela é dividida em etapas para facilitar o entendimento. Na intérfase, o material genético se prepara para a mitose. O material genético é duplicado e os centríolos também. Na prófase, que é a primeira fase, o envoltório nuclear, a eucarioteca e o nucleolo se desfazem. O núcleo, os cromossomos, começam a se condensar e as fibras se formam em volta dos centríolos. Na metáfase, os cromossomos estão soltos na célula. Porém, o envoltório nuclear já se desfez. Eles se posicionam mais ou menos no centro da célula e estão com a condensação máxima. A metáfase é a melhor fase para visualizar os cromossomos no microscópio. A anáfase vai acontecer a separação das cromátides irmãs e as células originadas serão geneticamente iguais. As fibras de fuso se encurtam e rompem os cromossomos. Os mesmos procedimentos acontecem na anáfase 2 da meiose. A anáfase quer dizer separação. As cromátides são esses Vzinhos aqui. E as fibras de fuso são essas pequenas cordinhas que estão puxando as cromátides irmãs. A telófase. As cromátides já foram puxadas para as extremidades opostas, então já aconteceu a separação do material genético. Aqui. Ocorre a citocinese, isto é, as células começam a se dividir, o plasma se divide, o núcleo deixa de estar condensado, o envoltório nuclear e o nucleolo retornam e as fibras de fuso desaparecem, lembrando que telo significa extremidade. Temos aqui algumas diferenças entre a mitose nas plantas e nos animais. A célula vegetal não apresenta centríolos. Sua divisão não apresenta haste, que é anastral. A citocinese é centrífuga, ou seja, ocorre de dentro para fora. Na célula animal, ela tem centríolos, que são microtúbulos proteicos. A divisão de uma célula, assim, tem haste, ou seja, as fibras de fuso ao redor dos cromossomos se dispõem como uma estrela. A citocinese é centrípeta, então ocorre de fora para dentro,
como um estrangulamento, como vocês podem estar visualizando aqui na última imagem. Ela ocorre como se fosse um estrangulamento, já que ela está apertando o centro do conjunto das células duplicadas. Agora vamos para a meiose 1. A meiose 1 não tem o processo de intérfase, mas ela tem todos os outros tipos de processos que acontecem na mitose. A prófase acontece o pareamento dos cromossomos homólogos e possivelmente o crossing over, que é a permuta, que é a troca de pedaços entre os cromossomos. A metáfase 1 vai acontecer que os cromossomos estão na região equatorial, ou seja, no centro, e eles estão ligados pelas fibras do fuso. Eles são ligados pelas fibras apenas de um lado. Na anáfase 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos, diferentemente da mitose, que lá somente são as cromátides irmãs, são puxados somente por um lado. Nessa etapa, a quantidade de material genético da célula reduz pela metade. E na telófase, os cromossomos já estão alinhados aos polos da célula. E a citocinese é opcional, mas a citocinese vai realizar o processo de dividir as duas células. Fase da meiose 2. Aquelas duas células que foram resultado da meiose 1 irão participar do processo de meiose 2. Temos também a primeira fase, que é a prófase, o envoltório nuclear desapareceu. A metáfase 2, as fibras de fuso se ligam aos dois lados dos cromossomos. A anáfase 2, ocorre a separação das cromátides irmãs, assim o resultado são 4 células haploides. E na telófase, os núcleos e as organelas se reorganizam, e a citocinese divide as duas células. Como consequência da reorganização dos cromossomos, muitas vezes acontece que pode ser gerada uma síndrome cromossômica por alguma falha no desenvolvimento do gene. A meiose, ela consegue originar gametas com número anormal de cromossomos. Assim, podem nascer seres vivos com quantidade anormal de cromossomos. Uma das alterações cromossômicas mais conhecidas é a síndrome de Down, em que a pessoa apresenta 3 cromossomos no par 21 ao invés de 2. Como vocês podem estar visualizando aqui, o gene é composto por 23 pares de cromossomos. No par 21, ao invés de ter somente 2 cromossomos, ela terá 3. E isso originará a síndrome de Down. Temos também outras síndromes cromossômicas, a síndrome de Turner e a de Klinefelter. Essas síndromes são alterações no par do cromossomo sexual X e Y. Na síndrome de Turner, a mulher possui apenas um cromossomo X ao invés de 2, no par 23. E isso faz com que ela tenha algumas características específicas dessa síndrome. No caso, a baixa estatura, o tórax largo, mamilos muito separados, metacarpo curto, unhas pequenas, manchas marrons na pele, muitas dobras na pele, constrição da aorta, pouco desenvolvimento dos seios, deformidade no cotovelo, ovários subdesenvolvidos e a ausência de menstruação, ou seja, a mulher estéril. Já a síndrome de Klinefelter, o homem tem 2 cromossomos X e um Y, ao invés de ser somente XY. Como vocês podem estar visualizando aqui no cariótipo, na sequência de gene. No seu par 23, ele deveria ter somente um cromossomo X e um Y, porém, ele tem um cromossomo a mais X, dando a ele a presença dessa síndrome cromossômica, síndrome de Klinefelter, que com ela traz também algumas características visíveis, como a presença de um cóspulo de Barr, são altos, magros, com membros alongados, leve debilidade mental, testículos pequenos e atrofiados, ginecomastia, que são os seios grandes, esterilidade genital infantil, ou seja, assim como na síndrome de Turner a mulher é estéril, na síndrome de Klinefelter o homem também é estéril. Agora vamos exercitar. Questão 1.
São longas sequências de DNA que contêm diversos genes. A definição refere-se aos cromossomos. Questão 2. Em cada espécie, há um número diferente dessas estruturas, sendo encontrado na espécie humana um conjunto com 46 cromossomos. Por quê? Como a gente já viu anteriormente, a sequência é composta por 23 pares de cromossomo. Cada par possui 2 cromossomos, logo 23 vezes 2, 46. Questão 3. Como pode ser visto na figura ao lado, esse tipo de divisão celular é característico do processo de reprodução assexuada, em que a célula se divide em duas, produzindo uma réplica com um número igual de cromossomos. O texto e a imagem é sobre a mitose, porque a célula-mãe produz 2 novas células filhas com a mesma carga genética da mãe, com a mesma quantidade de cromossomos da mãe. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço a todos por terem me acompanhado até aqui. Quem tiver alguma sugestão pode estar deixando nos comentários. Quem tiver alguma dúvida também. Muito obrigada.